Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez aqui, Maicon falando, investidor há mais de 3 bilhões de anos. E hoje eu quero falar com vocês sobre: será que vale a pena investir ou não no Banco do Brasil? Você está comprando ação do Banco do Brasil? Você tem vontade de comprar ações do Banco do Brasil? Será que isso vale a pena? Será que compensa para você? Eu vou falar um pouco da minha experiência, não é uma recomendação, mas um pouco da minha visão, da minha pesquisa. Eu, como investidor, é o porquê que eu estou comprando ações do Banco do Brasil, tá? A gente não simplesmente amanhece, vou comprar. Não, você tem que saber o motivo por que você está comprando, né? Primeiro, porque nós queremos investir para ter uma liberdade financeira no futuro, uma qualidade de vida melhor. E segundo, para alocar melhor os nossos ativos, né? Ter uma qualidade de investimento em ativos. Então, eu vejo que o Banco do Brasil ele tem uma grande oportunidade aqui. Nós estamos num ciclo de grande oportunidade e eu quero compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? Então vem aqui comigo para a tela. Ó, estamos aqui fazendo a pergunta, né, para o ChatGPT. Acho que é interessante a gente conversar com uma IA que é mais inteligente do que nós, mas fazer boas perguntas e ter boas respostas. Primeira pergunta que eu fiz sobre o Banco do Brasil é se ele é perene, né? Quanto tempo, né, pode durar essa perenidade dele? Ele fala, olha, já está mais de 200 anos, né? Uma empresa, um banco que existe há mais de 200 anos. Então, ele tem uma perenidade alta. Dividendo yield dele, né? Ou seja, quanto que ele te paga todo mês não, pelo menos no ano, né? É maior do que 6%. Ele fala, ó, fica entre 8 a 11, às vezes 12, então tá dentro, né? Sim. Então ele paga dividendos acima disso. Consolidação do mercado, sim. Ele é um banco tradicional, tem toda uma história, tá mais de 200 anos no mercado, tá consolidado. Resultados históricos. Lucros nos últimos 5 anos. Ele deu lucro nos últimos 5 anos, mas do ano passado, né, para cá, 2024 para 2025, teve queda, né, porque teve a questão da inadimplência do agro, né? E falando um pouco sobre o lucro, eu imagino que vocês devem ter se deparado com essa matéria aqui, né? Ó, Banco do Brasil tem lucro acima do esperado no quarto trimestre, mas a inadimplência ainda pesa. Então as pessoas estão preocupadas com a inadimplência do agronegócio, no sentido de, será que vale a pena investir no Banco do Brasil? Será que esse banco vai quebrar, essa inadimplência? E aí, mesmo com essa inadimplência, a gente vê que ele teve bons resultados. Aqui essa matéria vai explicar que boa parte desses resultados veio daquela função de crédito que eles estão liberando, o governo está liberando para o funcionário pessoal, o CLT, fazer empréstimo aí, debitar na folha. E aí eles tiveram uma liberação dessa linha de crédito, e aí conseguiu uma receita maior sobre essa linha de crédito. Então, ou seja, eu vejo assim, pelo menos na minha visão, tá, pessoal? Que, tipo assim, a empresa está passando uma dificuldade. Então, o que a gente vai fazer para melhorar? Eles fizeram isso, cara. Tem esse público aqui que está precisando de empréstimo, o governo liberou aqui para fazer empréstimo no carcal pau. Eles fizeram isso daí, então o lucro veio acima, né? Porque eles conseguiram essa rentabilidade, não devidamente, especificamente por causa do agronegócio que esteja melhorando, mas a gente já entende que já começa ali já a melhorar a situação do banco nesse sentido aí, tá? Voltando aqui pro nosso checklist, outro ponto que a gente quer comparar, o quinto ponto é o PL. O que é o PL? Lucro, preço sobre lucro, né? Não pode ser maior que 10. Ele fala, olha, sim, tá entre 6 e 7, então tá dentro. Lucro por ação, tá dando positivo? Sim, ele tem lucro por ação, tá? Então isso aqui é muito importante. Nós estamos investindo numa empresa, num banco que dá lucro. A mesma coisa, eu falo assim, você quer ser sócio de uma padaria? Eu tenho uma padaria. Você quer ser meu sócio? Você vai perguntar, tudo bem, Michael. Vou colocar um dinheiro aí nessa padaria, mas quanto é que ela dá lucro? Quanto que ela dá de lucro? E esse dinheiro que eu vou colocar aí, o que eu vou poder tirar aí depois de Prolabore, né, de rendimento do meu aporte como investidor? Então, num exemplo simples desse, a gente aplica para banco. A gente tem um grande banco, uma grande instituição e nós estamos sendo sócios dessa empresa. Então, nós não estamos aqui só para comprar um ativo, a gente está sendo sócio desse banco, você é um pequeno dono, tá? Então, é importante que ele dê lucro. O ROI, o retorno dele não é um retorno tão grande. De tudo aquele capítulo deu uma média de 10 a 14%. Estava olhando no site. Dívida líquida, ele não mede isso. É mais o índice de Basileia que eles chamam. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse índice. Então
não importa a dívida líquida, né, dele, é mais para a empresa, né? Tipo de ação, crescimento ou dividendo. Aqui é um ponto importante para você se perguntar quando você está comprando uma ação. Cara, eu estou comprando essa ação para mim receber dividendo ou para mim ter crescimento. Ou seja, o que é o crescimento? Ele não paga dividendo. É muito comum nas ações americanas, né? É tipo assim, você compra uma ação da Google. E aí a Google, sei lá, você comprou a R$ 50. E ela não vai te pagar um dividendo. Ela vai reinvestir no negócio deles. Aí, sei lá, daqui um ano vale R$ 100. Ou seja, dobrou, valorizou 100%. Mas também pode ser que amanhã o mercado fale, ó, tá muito caro e amanhece valendo R$ 40. Ou seja, você comprou por 50, viu ela chegar a 100 e aí ela caiu para 40, você perdeu R$ 10 nesse exemplo. Então, a questão das ações de valorização tem esse perigo se você não tem um objetivo. Por que eu estou comprando? Eu quero mesmo segurar isso, eu acredito nesse projeto, ele é perene, ou eu quero ter uma renda, eu quero que essa empresa que eu estou aportando, ela me pague, né? Trimestralmente, semestralmente, você recebe dividendos, né, sobre o seu aporte. Então esse é um ponto que você tem que pensar. Por que você está comprando? No caso do Banco do Brasil, ele é mais para dividendo, tá? Então a gente vê que estou aportando, mas é porque ele vai dar lucro e desse lucro ele vai devolver uma parte para nós que somos acionistas. Comparação com o CDI dos últimos 5 anos. Cara, isso aqui é muito importante. É interessante que a empresa ela tem um desempenho bom contra o CDI, porque senão às vezes, muitas das vezes, compensa deixar o dinheiro na renda fixa. Porque daí você não fica surfando a volatilidade do mercado. O que é volatilidade? Por exemplo, hoje você compra uma ação, Banco do Brasil, sei lá, tá R$ 30, um exemplo. E aí passa a semana que vem, essa ação vale 25. Então perdeu R$ 5 e R$ 5 tem um impacto. Tá? Então isso é volatilidade. Já na renda fixa não há essa perca, ela cresce. Mais lento, mas cresce. Tá bom? Então é importante que ganhe do CDI, porque daí compensa o risco, né? E aí tem todos esses pontos. Poxa, perene, sempre deu valor, sempre ganhou do CDI, então sempre tá dando lucro. Então a gente está se filiando a uma boa empresa, né? A gente vê por essa ponto. Bom, resumindo aqui, o que ele quer dizer? Perenidade sim, tem dividendo acima de 6% sim, consolidado no mercado sim, deu lucro nos últimos anos sim, PL menor do que 10 sim, né? Não pode estar acima de 10, lucro por ação sim, tem ROI geralmente acima de 10, então deu ROI. O que é o ROI? O retorno sobre tudo que ele capta de recursos, né, financeiros. Dívida, não mede por dívida aqui. Tipo de dividendo, tá? A gente quer investir no Banco do Brasil para ganhar dividendo, é por isso que a gente está investindo. E comparação vezes CDI, daí depende, a gente vai ter que fazer essa comparação. Bom, falando ainda um pouco mais sobre a questão do lucro, tá? Ou sobre o banco, né? Vamos falar um pouco sobre o banco. O que o Banco do Brasil faz? Cara, você está investindo numa empresa, você não sabe nem o que eles fazem. Cara, eles fazem cartão de crédito, conta corrente, empréstimo consignado, seguro, enfim. E trabalham também com uma parte de crédito para agronegócio. A gente sabe que nosso país é muito forte no agro, então ele é tipo uma instituição que defende esse setor do agro também, financiando ali. Só que daí também quando dá ruim, né, o pessoal não consegue pagar suas dívidas e aí tem esses problemas de inadimplência. Mas eu falo assim, tem inadimplência hoje, mas o cara vai pagar, cara. Vai acionar, tem jurídico, penhorar, alguma coisa vai vir disso aí. Então nem tudo é prejuízo, tá? Perenidade dele é alta, tá? Então a opinião nossa é que ele tem, sim, vai pagar dividendo, tem o valuation dele tá barato, tem perenidade do setor e tem presença consolidada, cara. Isso daqui é muito legal. Agora, a questão dos resultados, a gente tem que analisar essa questão do resultado. Por exemplo, igual agora, ele deu resultado menor do que o ano anterior, né? 2024 para 2025, o lucro foi menor por causa dessas inadimplências. Então, isso chama a atenção do investidor e aí a cotação cai, mas não significa que o banco vai continuar dando prejuízo, vai continuar tendo lucros inferiores, tá? Então a vida é assim, a vida tem os seus altos e baixos. E atualmente está passando uma situação difícil, mas a gente já vê uma prévia de recuperação. Tá, o que a gente falou? Olha, eu baixei o resultado dele, né, que é o relatório de lucro dele. Daí ele falou, olha, analise isso daqui para mim. Fala, olha, o lucro dele. Porque o que vocês têm que entender, pessoal? Quando você compra uma empresa, essas empresas, eles analisam a empresa a cada 3 meses. Então a gente chama de resultado trimestral. Então no ano a gente vai ter 4 resultados.
E a soma desses quatro vai formar o resultado anual de um ano. Então, a cada 3 meses, o mercado fala: olha, essa empresa está indo bem ou está indo mal. É mais ou menos isso, só para vocês entenderem. Então, no último trimestre, ou seja, fechou em dezembro, eles prestam conta em janeiro, fevereiro, a gente está em fevereiro agora. Os resultados foram bons, mas o pessoal ficou meio assim, meio mais ou menos, assim, por causa dessa questão da inadimplência do agro, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? 2025 eles deu lucro de 20,7 bilhões. É um lucro absurdo, gente. Tá? Só que, mesmo dando esse lucro, ele teve uma queda de 45%. Então é como se uma empresa dava 100 reais de lucro e aí do nada, no outro mês, ou no outro ano, ele dá 65 reais. Tá? Só para vocês terem uma ideia de valor. Isso é uma queda forte, né? Então é por isso que o mercado está meio, mais ou menos assim, receoso com o Banco do Brasil, mas a gente já vê a perenidade, a gente vê a existência dele. E passou por várias crises e sobreviveu, né? Governos e tal. E também é uma empresa estatal, tá, gente? É vinculado ao governo, a gente sabe disso ali. Isso é bom e ruim, né? É bom que se der algum perrengue, igual o Correios aí, né? O governo tá ali para socorrer, mas ruim que pode ter algum tipo de interferência política, né? Isso é uma queda forte, tá? Então, de 2024 para 2025 ele teve essa queda, igual a gente viu aqui. No quarto trimestre, igual eu tava falando para vocês, ele avalia 4 vezes ao ano, avalia essa empresa. A última avaliação dele teve um saldo positivo, cara. Então, comparado o terceiro trimestre com o quarto, ele cresceu 51% na sua renda. Olha só que legal isso aqui. Isso aqui é legal. Aqui tem um ponto importante. Um ano foi fraco, mas o trimestre mostra uma reação. Então, isso me mostra assim, que, poxa, o banco está se recuperando, entendeu? Então, como que a gente lê isso? Isso quebra a perenidade? Não, cara. A gente já viu que está há muito tempo aí. O banco continua grande, sistêmico, ele é essencial, tem o crédito. O governo não vai deixar o banco quebrar, igual a gente já tinha falado, então segue. Agora, isso invalida o BB Seguridade? Não, perdão, Banco do Brasil, eu confundo, que o BB Seguridade também é do Banco do Brasil. Temporariamente enfraquece, mas não invalida. Então eu acredito que é algo temporal, gente. E eu vejo assim, é interessante você comprar um ativo enquanto ele está barato. Então vamos supor assim, essa camisa aqui valia 100 reais o ano passado. Esse ano, essa mesma camisa nova, ela tá valendo 50 reais. Cara, então ele tá. É a mesma camisa, é a mesma qualidade, mas tá mais barato. Não compensará eu comprar ela agora por 50 reais e há uma tendência de que o ano que vem as coisas vão aumentar e ela vale 100 de novo? Então eu estou comprando algo barato. A gente vê os números, mostra uma empresa que dá lucro, lucro por ação, dividendo e a sua cotação está barata. Está passando esse perrengue, mas está barato. Então a primeira coisa que a gente quer defender aqui é a análise fundamentalista. Dá lucro? Faz sentido a gente investir nesse banco? É perene? Legal. Aí depois o outro ponto que a gente tem aqui é pro preço. Esse preço está barato ou está caro? Só para você ter ideia, hoje, quando eu fui comprar a ação, e eu fiquei lendo o relatório, e aí quando eu fui ver, a ação já tinha subido 7%, cara. Isso era 9 horas da manhã. Eu falei, cara, eu vacilei um pouco lendo, questão de 10 minutos, subiu 7%. Então você vê a volatilidade do preço. Imagina se eu tivesse comprado lá em cima, ia pagar 7% mais caro do que do preço de hoje, entendeu? Então o preço é importante, tá? É uma boa empresa, é perene, mas compra sempre no bom preço. Eu vejo que ele vai se valorizar no longo tempo, a gente vai olhar aqui o gráfico. E hoje eu comprei, tá? Como é que tá a minha posição no sentido do Banco do Brasil? Eu vou continuar comprando, eu pretendo ter mais ações do Banco do Brasil. Então eu vejo assim, Banco do Brasil para mim, ele é uma ação que compensa no longo prazo, tá? E eu quero ter Banco do Brasil na minha carteira. Aqui, pessoal, tá aqui os aportes. Eu comecei lá em 2025. Ó, comecei em 2025, mês 6 a aportar, ó. Aportei 400, depois mais 400 reais, aí foi, ó. Foi. E agora eu tenho 2.681 aportado, quase 6% do meu patrimônio aportado em Banco do Brasil. Tenho 123 ações, eu quero chegar a 140, então talvez amanhã eu vou dar mais uma olhada. Eu compro. Hoje eu comprei Banco do Brasil igual tá aqui, ó, 25,30. Veja que no mês passado ele tava 21,37, só pra você ver como que tá valorizando. Olha aqui, gente. Ó, 22, 18, 20, aí vai subindo o preço aqui, ó, tá vendo? Ó? Bom,
Dado isso, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na carteira, no Status Invest, como é que tá. Eu tenho outros bancos, mas a gente vai falar do Banco do Brasil. 123 ações, ele já valorizou 20%, olha só, em menos de um ano que eu comprei esse banco, ele já valorizou 20%. Não recebi o dividendo ainda, mas já valorizou. Então, veja só a importância disso. Vamos ver os detalhes aqui, ó. Olha os detalhes dele aqui, ó. Aqui, ó, as compras, ó. Fiz uma compra hoje, ó, pode ver, ó. 17 ações eu comprei, gastei R$ 400. É mais ou menos 1% do meu patrimônio. Amanhã eu pretendo investir pelo menos mais 1%. Então só esse mês já foram 2% investido. Então minha posição nele, ele está com uma posição de quase 7% da minha carteira, tá? Então eu pretendo no máximo chegar até 10%, mas de aporte mesmo cheguei a 5, 6, tá? Então eu vou continuar aportando no Banco do Brasil. A gente olha aqui o investidor 10, o que ele fala sobre o Banco do Brasil? Que nos 5 anos valorizou 118%, que ele paga os seus dividendos, né? Uma coisa aqui que a gente vai olhar é a questão do Banco do Brasil. Olha o checklist deles aqui. Você vê que tá a maioria preenchida aqui. Uma coisa que a gente vai olhar aqui sobre o Banco do Brasil, pessoal, é aquela questão do CDI, tá? É muito importante, ó. Aqui, ó, CDI. Banco Brasil comparado ao CDI nos últimos 5 anos deu pau, cara. 118%, CDI 69% em 5 anos. Então, compensa você ter ação do Banco Brasil. O tempo todo ele tá dando pau no CDI, tá? Então, super compensa, isso é algo importante comparado à renda fixa. Quem está comprando Banco Brasil está na vantagem. Banco Brasil está há muito tempo aí no mercado, a gente falou mais de 200 anos, ó, 1808 foi fundado, tá? O que mais a gente vê aqui do Banco Brasil? Olha as receitas dele, ó, cresce, 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 ó. Esse último ano caiu, né, um pouco, tá? E o lucro líquido, ó, caiu também, por causa daquilo lá que eu falei para vocês. Aqui que vem, pessoal, aqui o anual, pode ver, ó. Lucro líquido, é isso aqui que o pessoal tá olhando, ó. 29 bilhões em 2024. 2025 eles não atualizaram aqui, mas já chegou a 20 bilhões, por isso que houve essa queda. Por isso que o pessoal tá meio receoso com o Banco do Brasil por causa dessa queda do lucro líquido, tá? Bom, pessoal, olhando sobre o Banco do Brasil é isso. Eu vou continuar aportando. Eu tô com uma posição considerada de Banco do Brasil. Se você olhar o gráfico deles, tá? A gente vai acessar o TradeView aqui. Você olhando o gráfico do Banco do Brasil, você vê que ele historicamente ele cresce, tá? Então a gente vai olhar esse gráfico agora aqui, ó. Por isso que eu falo que o preço importa. A gente já viu os fundamentos, mas será que tá barato ainda? Será que compensa? Então fica aqui com a gente, eu vou te mostrar o gráfico e a gente já vai finalizar essa análise, tá? Do meu ponto de vista aqui. Bom, estamos aqui, ó. Só para você ver hoje, ó, o que aconteceu. O Banco do Brasil tava aqui, ó. Aí, cara, ele pegou, ele subiu e aí ele já desceu aqui, ó, vê a volatilidade que foi hoje o pessoal, né? Compra ou não compra? Mas o que a gente vê aqui no longo prazo, amigos? Você tem que olhar gráfico mensal, tá, gente? Quem tá investindo para longo prazo é mensal. A menos que você seja um trader, eu vejo isso aqui como um gráfico mensal, tá? Tá, então o que a gente vê aqui, ó, no gráfico mensal? Gráfico mensal. Pessoal, ó, desde 2016, cara. Pega aqui, ó, desde 2016, para onde que vai esse negócio aqui, ó? É para cima, ó, tá vendo a linha verde? É para cima. Então o banco só valoriza, o banco só ganha dinheiro. E a gente vai ganhar dinheiro junto com ele. Meu preço médio tá aqui. Então eu tô ganhando toda essa valorização do banco, tá? Tô ganhando junto aí com o pessoal. E a gente segue assim, nós vamos seguir aportando, vamos seguir fazendo nosso preço médio, sempre comprar na baixa. Vê aqui, ó. Imagina quem comprou aqui em cima, 29. E aí viu cair a R$19. Pô, cara, você tava comprando caro, entendeu? Agora, é interessante quando cair, igual caiu aqui, pô, compramos barato. Compramos aqui embaixo, ó. Compramos a R$20 aqui, ó. Então pra mim tá lindo. Agora eu comprei mais um pouquinho aqui e agora eu vou deixar ele valorizar, vai valorizar, entendeu? Então isso que a gente... É isso que a gente quer, tá? É isso que a gente almeja. Então olha pro preço do Banco do Brasil, veja historicamente que ele só valoriza, tá, gente? Olha pra onde que vai o gráfico, ó. A vida é assim, gente, ela tem altos e tem baixos. Mas na maioria do tempo ele está subindo. Então isso é o que importa, tá? Então a gente está comprando uma empresa que sobe, que não se desvaloriza, que passou por uma dificuldade, mas já está se recuperando.
E por aqueles vários motivos que a gente já falou, da perenidade, do dividendo, do valor, do tempo de mercado, do segmento, que é o segmento bancário, essencial também. Então, galera, espero ter te ajudado. Faça a sua própria análise. Espere, talvez, hoje talvez não é um bom dia para você comprar, subiu muito. Talvez se ele cair mais, você, se fizer sentido, você vai fazendo compras. Nunca coloque todo o seu dinheiro de uma vez só. Então vai lá, eu tenho R$ 1.000. Cara, compra, sei lá, 300 num dia, daí espera mais um pouquinho, compra 400 no outro, aí vai. Até você acabar com os R$ 1.000, aí assim vai. Então nunca faça o aporte de uma vez só, porque o mercado pode cair. Aí você vai ficar triste porque caiu 10%, já perdeu 10% em um dia, 2 dias. Então faça assim, compra um pouco, um dia, daí vai, ou ele vai subir, ou ele vai descer, e aí você compra mais um pouco, e aí vai entrando aos poucos, tá bom? Então fica aí meu forte abraço para vocês, fica aí o porquê que eu estou investindo no Banco do Brasil, e a gente vai acompanhando, compartilhando com vocês. Se inscreva no canal, se isso te ajudou, dá o like aí. Se você tem alguma dúvida eu puder ajudar, a gente pode gravar algum vídeo sobre a sua dúvida também. Forte abraço, galera, fica com Deus.